Olá a todos, nessa aula eu vou mostrar para vocês como utilizar o processo de Camera Tracking aqui do After Effects. Então, para começar, vou importar aqui o vídeo que eu vou utilizar nesse exemplo. Tá? Então vou utilizar aqui o Command I ou Ctrl I. Bem, então vou clicar aqui, por exemplo, no vídeo que eu tinha separado aqui, o vídeo do Camera Tracking. Pronto. Vou arrastar aqui para a parte de baixo da tela, a minha composição. Eu não preciso do áudio, tá? Então eu vou desativar o áudio aqui na camada. E para começar, como da outra vez, eu vou lá no meu menu Window, aqui em Tracker, que é a mesma janela, tá? Tanto para o Track Motion como para o Camera Tracking, certo? Então, nesse caso aqui, ó, é exatamente aquela situação que eu tinha falado para vocês. Eu tenho, não tenho tanta movimentação na cena, dos elementos que estão na cena, mas a câmera, ela vai se deslocando, né, ao longo do vídeo aqui, certo? Então essa é a situação ideal para a gente trabalhar aí com o Camera Tracking. Então eu vou clicar aqui, vou mandar o After Effects analisar a minha cena. A princípio a maneira de fazer é bem simples e rápida. Vou pedir que o After Effects analise a cena, vou clicar aqui no Camera Tracking. Não preciso fazer nenhuma outra configuração adicional. Você pode verificar aqui ó, que ele está inicializando. E aí logo vocês vão perceber que ele vai começar a fazer o cálculo aqui, tanto da análise da cena, como também da solução para a câmera. Então, como vocês podem ver, ele já está calculando aqui inicialmente o primeiro passo, né? Já finalizou o primeiro passo, está agora calculando aqui a solução para a câmera. Pronto, ele concluiu, né? Quando ele conclui, você percebe que aparecem esses pontos aqui, que ele chama de track points, certo? E você tem também o target. O target é esse tipo de alvo, né, que vocês estão vendo aqui, que aparece na cena, certo? Você pode configurar tanto o tamanho desses pontos de tracking, posso deixar menorzinhos aqui ou maiores, tá? Entre o tamanho médio aí, bom. E também posso trabalhar aqui meu target size. Nesse caso, meu target size, ele está bom, eu poderia até deixar um pouquinho maior se eu quisesse, tá? É possível também, você tem uma visualização um pouco melhor. Tá? Bem, nesse caso o que acontece? Nós temos muita referência de chão aqui, por causa do terreno, de certa maneira como ele foi construído esse terreno, você tem nessa cena muita referência da parte do chão. Eu não tenho muitas paredes nem edificações aqui, por isso que eu não tenho muitas referências de target na vertical. Mas isso não é um problema, porque o importante mesmo é que ele detecta a câmera. Então, uma vez que você detectou o movimento da câmera, você pode posicionar o elemento onde você quiser. Então eu estou vendo que essa referência de chão aqui, ela é uma referência bastante consistente, certo? Em relação ao plano do piso aqui, ó. Então eu vou considerar essa referência aqui, ó, que eu localizei aqui, como uma referência que eu quero trabalhar para o meu tracking, tá? Então nesse caso aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? E vou escolher que eu quero criar o texto e a câmera. Eu poderia criar um sólido, poderia criar uma série de outras coisas, porque, por exemplo, às vezes você pode criar só um no object e depois inserir um outro elemento, até mesmo um elemento de 3D. Mas nesse caso, vou fazer um exemplo mais simples, utilizando somente texto. Tá? Então vou clicar aqui, ó, texto e câmera. Ele criou o texto. Dependendo da maneira como você pegou os pontos de tracking, esse texto ele pode aparecer já na posição correta, ou nesse caso aqui, ó, ele apareceu alinhado com o piso, mas apareceu aqui na inclinação errada. Então ó, eu vou selecionar a minha camada de texto. Então nesse caso você tem aqui essas indicações desses eixos. E a próxima coisa que eu vou fazer aqui é utilizar aqui a minha ferramenta de rotação, tendo sempre o cuidado de esperar aparecer ó, a letra indicativa do eixo que você quer fazer o ajuste, para que você possa fazer o melhor ajuste possível. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu poderia utilizar aqui o eixo Z para fazer a princípio ó, um alinhamento aqui, posso utilizar referências do próprio terreno, como essa linha aqui, para fazer o alinhamento em relação a esse eixo. E agora, utilizando nesse caso aqui ó, o eixo X, eu posso clicar aqui ó, e também, digamos assim, levantar esse texto, certo? Então posicionei aqui, ó, mais ou menos como eu quero a inclinação, então o texto ainda está ao contrário aqui, né? Então posso rotacionar mais ainda esse texto, ó, certo? Eu poderia colocar assim, ó, tá? Vou até deixar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vou deixar aqui assim, ó, mais ou menos nessa posição, para a gente ter uma ideia como é que está o tracking aí. Clicar aqui, ó. Já ficou interessante, vocês estão vendo que ele já está seguindo as orientações de alinhamento que a gente queria aí, certo? Eu vou trabalhar nesse caso aí com a possibilidade de trabalhar
eu poderia utilizar mais de um texto, ou eu poderia trabalhar em outros posicionamentos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, novamente a camada do texto. Eu poderia, por exemplo, inclinar esse texto para esse outro lado. Tá? É sempre bom que você utilize referências, como tem aqui ó, essas linhas aqui do próprio terreno, para que você tenha uma garantia de que esse alinhamento está correto. Tá? Eu posso, uma vez que eu detectei aqui, eu posso também levar esse texto para qualquer outro lugar. Eu não preciso ficar necessariamente nessa posição. Certo? Eu poderia colocar, por exemplo, para cá, certo? Nesse outro aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para trás lá. Certo? Então, ó, eu posso fazer isso, tendo sempre cuidado de observar se eu estou trabalhando aqui, ó, esperando aparecer a letra, né, do texto para que eu possa fazer o movimento, tá? E obviamente eu posso substituir esse conteúdo de texto por qualquer outro conteúdo que eu queira, tá? Por exemplo, eu diminuir um pouquinho o espaçamento entre letras aqui e vou colocar, por exemplo, no lugar de ser esse texto aqui, eu vou colocar, por exemplo, a palavra aqui, tracking, certo? Pronto. Então coloquei aqui, por exemplo, a palavra tracking, tá? Como eu falei para vocês, eu posso fazer ajustes ainda, né, de posicionamento, sempre lembrando de esperar aparecer a letra, né, do eixo que você quer trabalhar, certo? Por exemplo, assim, ó. Vamos ver como é que ficou por enquanto. Ok, está funcionando direitinho, né? Eu vou fazer agora duas coisinhas aqui para ficar um pouco melhor ainda a integração desse texto com a cena, tá? Embora aqui já funcionou o tracking. Eu vou aplicar agora, novamente selecionando a camada onde tem aqui o vídeo, certo? Eu clico aqui no nome do efeito e voltam a aparecer os pontinhos de tracking. Eu vou tentar localizar aqui, ó, pronto, mesmos pontos que eu achei anteriormente, que são os pontos que tem aquela consistência, para indicar que eu quero criar mais outras coisas aqui. Ó. Por exemplo, vou clicar com o botão direito novamente e dessa vez eu vou dizer que eu quero criar aqui, ó, o meu referencial de sombra e luz. Então vou clicar aqui, ó, Create Shadow Catcher and Light. Pronto. Ele aparece, você vê que aqui ó, já tem um pouco de sombra. Você vê que essa sombra está aparecendo cropada, né, cortada aqui uma parte dela. Isso acontece porque quando eu cliquei aqui, ó, quando eu clicar aqui no Shadow Catcher, que foi o objeto que ele criou, você vê que nesse caso ó, o Shadow Catcher está acabando aqui, ó, certo? Se você tiver problema em relação à orientação desse Shadow Catcher, você também pode, ó, certo? Eventualmente corrigir isso aqui, mas nesse caso aqui já ficou legal. Eu só preciso aumentar mesmo o tamanho dele para que ele contemple toda a área de sombra. Mas nesse caso tem outra coisa que é até mais significativa. A sombra, nesse caso, vou aumentar um pouquinho para vocês poderem visualizar, certo? Vou aumentar nesse sentido também. Pronto. Certo? Se for necessário, você pode aumentar mais ainda, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para vocês poderem visualizar. Ó, às vezes eu preciso pegar esses pontos aqui, ó, puxar bastante, certo? Para ter certeza de que a sombra contemplou tudo. Bem, mas nesse caso aqui o problema que a gente tem é que a sombra está sendo projetada para esse lado, mas se você observar os objetos na cena, você vai ver que a sombra está apontando na direção oposta. Então significa que eu preciso ajustar a posição da luz, tá? Então vou clicar aqui no Light, vou apertar a letra P, e aí você tem aqui a posição da luz em X, Y e Z, certo? Vou aumentar um pouquinho mais para a gente visualizar, pronto. Então aqui, ó, eu posso, à medida que eu vou mexendo nesses valores aqui, vocês estão visualizando que a sombra vai mudando de posição. Então eu já sei que eu preciso modificar essa sombra bastante até que eu consiga trazer a sombra para o outro lado, certo? Nesse caso aqui vai ser um valor negativo. Por exemplo, eu posso ter que digitar para ganhar tempo. Vou colocar, por exemplo, aqui será menos 8.000, por exemplo. Pronto, a sombra já passou para esse lado, só que ela está se estendendo demais, né? Então é porque a luz está muito baixa. Então, ó, vou puxar essa luz mais para cima, certo? À medida que eu for puxando essa luz mais para cima, tá? Aí você vai perceber que essa sombra vai ficando mais curta, tá? Puxando mais, ó, a sombra vai ficando cada vez mais curta. Vamos lá, certo? Mas já está na direção, ó, que estava lá coerente aqui com os outros objetos na cena, tá? Então, ó, só que ela está muito escura também, né? Então, para isso, eu posso ajustar uma propriedade da luz. Eu poderia clicar aqui e abrir as propriedades da luz, aqui em Light Options, ou se eu quiser ganhar tempo, eu posso apertar AA, digitando duas vezes a letra A, vão aparecer aqui as propriedades da luz, ó, entre elas essa aqui, o Shadow Darkness. Então, eu vou diminuir aqui, está em 100%, vou deixar mais clarinho, até que a tonalidade ó, seja coerente com essa sombra que tem aqui na cena, ou seja, a luz não está tão forte assim. Bem, configurei mais ou menos essa sombra, poderia configurar mais a difusão e tal, mas aqui já está legal. Só que como vocês estão vendo, o texto ficou mal iluminado, porque como a luz está vindo por trás, então aqui ó, esse texto ficou muito escuro. Então para compensar isso daí, eu posso criar uma outra luz, nesse caso agora uma luz ambiente, só para ajustar essa iluminação. Então vou aqui novamente em Layer, New, Light, tá?
Nesse caso, eu vou criar uma luz ambiente, observe se está lá em ambiente, se não tivesse a troca, certo? E vou dar OK. Pronto, nesse caso ficou muito intenso, tá? Apesar que a gente tem outras referências de branco aqui, mas não é bom deixar em 100%. Então, eu vou ajustar também ó, a intensidade dessa luz, certo? Aqui no Light Options também dela, que é a intensidade. Vou diminuir um pouco, certo? Só para deixar claro, mas não tão claro daquele jeito, porque a luz estava mais ou menos estourada, certo? Bem, agora já está mais ou menos legal aqui, ó. Já está bem mais convincente, posso dar um preview. Ficou legal, mas tem duas coisinhas que eu ainda quero consertar aqui. Uma seria porque essa letra aqui, ela continua fina como um papel, tá? Em relação a isso, a gente teria duas possibilidades. Eu poderia trocar o tipo de renderização, ó. Eu tenho aqui o meu Render Classic 3D, eu poderia vir aqui e trocar para Ray Traced, só que isso daí ia aumentar muito o tempo de renderização. Tá, quando você troca para Ray Traced 3D, o que acontece? Ele calcula isso aqui com a possibilidade de você colocar uma extrusão, como eu mostrei lá na sala de aula. Vai dar um nível de realismo muito mais interessante. Mas nesse caso aqui, eu sugiro que você troque de volta para o Classic 3D. E a gente vai utilizar um artifício para criar um pouco mais de volume aqui para esse texto, tá? Então vou dar OK, deixando em Classic 3D mesmo, tá? Porque eu vou usar um artifício que fica muito mais rápido o render e que também dá resultados aí satisfatórios, tá? Então eu vou selecionar a camada do texto, venho aqui em Effect, vou aqui em Perspective e vou pegar aqui um Drop Shadow, certo? Como vocês estão vendo, a princípio o Drop Shadow não vai ficar com um resultado muito interessante, é uma sombra bem artificial, né? Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode deixar aqui ó, com uma distância menor, tipo mais ou menos aqui 2, e vou alterar o ângulo, certo? De maneira que eu possa criar, vou mostrar aqui para vocês no detalhe, eu posso criar a ilusão de que existe um pouco de relevo aqui atrás. Então vou deixar, por exemplo, a opacidade bem alta, que é para não ficar transparente, e eu posso colocar aqui, ao invés de um preto, um tom de cinza, por exemplo. Porque um tom de cinza, vocês vão perceber que agora eu tenho a ilusão de que existe um pouco de volume aqui atrás dessa letra. Tá? Então deixei aqui em 100%. Isso pode ser inclusive reforçado se você aplicar mais de uma sombra. Por exemplo, cliquei aqui ó, no Drop Shadow, vou duplicar meu Drop Shadow. Ó, tá vendo? Agora ficou mais visível ainda, como se tivesse realmente um pouco de volume aqui. Você pode até deixar essa segunda aqui ligeiramente mais escura, certo? Pouquinha coisa mesmo, só para reforçar ó, esse caráter aqui de volume que você tem aqui. Ó, tá? Então, ó, assim você já ganha uma ilusão bastante satisfatória aí de que tem um certo volume. Vamos ver novamente como é que está agora. Já não parece um papel. Certo? Até aí eu considero que já está concluído. Mas para que a gente fique com um resultado realmente melhor, mais profissional, se vocês observarem aqui a gente tem ó, um pequeno problema. No local onde eu posicionei esse texto, a sombra ela ficou passando aqui por esse poste. Temos aqui um problema técnico que é porque essa imagem ela se movimenta, ela muda de posição né, com um vídeo. Tá? Então, uma maneira da gente fazer isso de uma forma bem prática é utilizando um recurso aqui do After, que tem a partir da versão CS6, que chama Rotobrush. Tá? Vou ensinar vocês a utilizar isso aqui rapidamente. Tá? Vou clicar aqui na camada da imagem, tá? Vou dar um Command D né, para duplicar essa camada. Vou colocar em cima de todo mundo, né? Quando eu coloquei em cima de todo mundo, todo sumiu. E vou tirar dela o efeito do Camera Track. Tá? Tirei o efeito, ficou a imagem normal. Observe se você está no ponto zero, tá? Tem que estar no ponto zero para fazer isso agora. Lembrando que isso aí já é um extra, tá, pessoal? Então, ó, vou clicar aqui duas vezes. Aí apareceu aqui, ó, só a camada desse vídeo que eu acabei de duplicar. E aí eu vou criar aqui, ó, utilizando aqui minha ferramenta de Rotobrush, uma máscara que ele vai calcular essa máscara se movimentando durante o tempo do vídeo para que ele possa garantir que ela vai ficar o tempo todo recortada, tá? Então, ó, clico aqui na minha Rotobrush, vou clicar aqui e arrastar, ó, indicando o elemento que eu quero isolar. Pronto, ele pegou aqui, ó, você vê que ficou faltando a pontinha aqui, eu posso acrescentar, certo? E ele pegou um pouquinho a mais aqui, então segura a tecla Alt, ó, e remova essa parte. Pronto, ele pegou agora só a parte que eu queria realmente, a parte que eu quero isolar. Você ainda teria a possibilidade aqui ó, de ajustar aqui, ó, por exemplo, aqui, o quanto que ele está suavizado, a borda, ou ajustar o contraste, certo? Deixar mais contraste, menos contraste, coisas do tipo aqui, aumentar ou diminuir essa borda, certo? Mas para mim aqui já está bem legal, certo? Então, ó, outra coisa que você vai precisar fazer é aumentar aqui ó, esse tempo que você quer que essa máscara se mantenha. Como eu quero que ela se mantenha durante todo o trecho do vídeo, então vou aumentar aqui ó, para ela acompanhar todo o trecho do vídeo, tá? Então agora, para que ele possa calcular essa máscara, tá? É só a gente clicar aqui ó, nesse botão Freeze.
Pronto, ele já completou. Vamos ver que interessante aqui o que ele fez. Ó, certo? Ficou dessa forma. Se eu for visualizar aqui, ó, tá? Vocês vão ver que ele separou só aquele elemento. Tá? É bem interessante esse processo. Então, ó, vou fechar aqui essa camada. Como aquela camada está acima das outras, então ela isolou aqui a sombra. Tá? Então, agora eu vou dar um play para vocês poderem ver como é que ficou o resultado final. Ok, pessoal, então é isso. Espero que todos consigam fazer e até a próxima.